Seja bem-vindo, você que está aqui, você que nos assiste online também, seja muito bem-vindo. É um privilégio muito grande estar com você. Estamos muito felizes com tudo que Deus tem feito aqui na igreja, né? Hoje de manhã nós tivemos Café com Pastor, e o Café com Pastor é onde novas pessoas, né, vêm para se tornar membros, né, da Casa do Pai aqui. Então, hoje nós recebemos 84 novos membros da Ministério Casa do Pai. Vamos louvar o Senhor por isso? É uma bênção tão grande. Os lares de paz têm sido uma bênção tão grande, né? Eu tenho recebido tantos testemunhos, tantas boas notícias, tantas fotos bonitas dos lares de paz acontecendo. E Deus tem nos abençoado demais. Nós estamos muito felizes com tudo que o Senhor tem feito, né? E hoje uma bênção tão grande. Nós vamos receber um pregador aqui para ministrar a palavra para a gente, nos ensinar sobre esse tema, propósito. E ele é uma pessoa que tem vivido intensamente esse propósito, né? Nós temos caminhado juntos pela Índia já há 10 anos, né? Nós tivemos o privilégio de participar do envio do pastor Marcelo para a Índia, e participar do sustento dele, ajudando ele financeiramente durante esses 10 anos, né? E o pastor Marcelo é um pastorzão de coração mesmo, e ele tem feito a diferença em um lugar que é, de longe, o maior desafio missionário do planeta Terra, né? Então, a Índia, ela tem mais do que 6 vezes a população do Brasil. Imagina, 6 Brasil. É muito grande ainda. Já é o país mais populoso do mundo, né? Que fala literalmente milhares de dialetos, né? Línguas diferentes, né? É um desafio enorme, mas o pastor Marcelo tem feito um trabalho maravilhoso lá. E ele está aqui hoje para compartilhar a palavra do Senhor conosco. Então, pastor Marcelo, vem cá, meu amado, compartilhar a palavra conosco. Se esse aplauso for para o Senhor, querido, pode ser melhor. Amém. Não vai não, Gilson. Bora fazer o vídeo. É verdade. Eu quero fazer um... Pode pegar o outro microfone. Eu quero fazer um vídeo aqui. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Amém. Eu queria pedir ajuda para vocês. Eu faço parte de uma igreja na Índia, na cidade de Guwahati, no nordeste da Índia. E nós somos hoje por volta de 80 membros. E ser crente na Índia é muito diferente do que ser crente no Brasil. Quero só te fazer uma pergunta. Essa igreja lá de 80 membros, nessa cidade que vocês estão hoje, tem quantas igrejas lá? Nós já temos 3. Na cidade que nós temos... Não, na cidade de Guwahati. Na cidade de Guwahati existem quantas igrejas evangélicas? Evangélicas. Gilson, nós temos hoje 4. Ó, está crescendo, Amém. Glória a Deus. Eu Temos. fui há um tempo atrás, só era uma. Então... E vocês também já estão trabalhando com outras 2 nós já cidades, estamos trabalhando, né? no norte e no dentro do sul. estado de ação. Dentro do estado de ação, no norte e no sul. Glória a Deus. Nós já estamos trabalhando lá. Que bênção. Então, eu queria fazer um videozinho, se você puder me ajudar, a igreja toda. Você dar um oi para eles na língua lá da nossa cidade, no assamês. É só uma palavra, 2 palavras rapidinho. Joy Jisu. Joy Jisu. Pratica aí. Joy Jisu. Quer dizer, glórias a Jesus. Joy Jisu. Então. Você vai, mais uma vez. 1, 2, 3. Agora você vai ficar de pé para falar isso. Tá Pode bom? trazer a câmera móvel aqui para a gente filmar daqui para a igreja assim, Iago? Né? Que aí vai ficar bem legal, vai ficar bem bonito. Aí depois o pastor Gilson passa para mim no WhatsApp, eu mando lá para a igreja, lá para os irmãos. Porque isso vai ser uma forma de você incentivá-los, quando eles verem isso, saber que a igreja lá faz parte dessa igreja aqui, que somos uma só, não importa a língua que falemos, nós professamos o mesmo Deus, Senhor. Eu acho que dá para a igreja falar uma coisa mais assim, só Joy Jisu está muito pouco. Tipo, nós amamos vocês, Joy Jisu. Ok, então. Vamos aprender a falar essa mesmo, bora.
A mim, apunhalo o quê? Não, aí você já tá avacalhando. Também não é pra tanto, né? Reclame, Alverne, com ele aqui, Alverne, ó, reclame. A mim, apunhalo o quê? Imam Prem Koru, Jorge Su. Bom, Não então vai vamos dar, lá, né? né, gente? Jorge Su, Jorge Su. Amém? Tem um negócio no meio do caminho, não, Marcelo? Assim, um negócio mais fácil? Como é que fala, amamos vocês? A mim, Prem Koru. A mim, Prem- apunhalo o quê? Prem Koru. Não, moço. Amamos você, você está me perguntando. Então, eu tô te como que é? falando. Amamos você. Amamos você. Tumi, Imam Prem Koru. Tumi, Imam, Prem Kuru. Tá meio difícil esse negócio? Não, mas aí Tumi é você, Tumaluque é vocês. Aham. Tumi é você, Tumaluque é vocês. Então, como vai falar para a igreja, né? Tumaluque. Tumaluque é minha Imam Prem Koru. Vamos falar só primeiro mesmo, porque esse negócio vai dar problema. Isso vai dar um babado. Então, vamos filmar de lá? Daqui assim, pegando o Marcelo e todo mundo? Eu vou só dar uma introdução para eles, onde nós estamos, né? O pastor Gilson, ele já conhece, alguns deles, né? E aí vamos falar. O que vai falar? Fala com eles primeiro. Eu vou virar para você. Aí eu vou falar em português. Vamos falar juntos? 1, 2, 3. Jorge Su. Jorge Su. Jorge Su, ok? Aí só que... Oh, Joy, ou você pode falar Jorge Su. E nós vamos falar então, pode falar mais longo assim, Jorge Su! Pode? Isso é legal, pode ser. Isso, aí bastante barulho, eles vão ficar muito felizes. Bora lá então? Pode ser. Samsung, Tumalugue, Moiadi, Passo Palorri, Gilson, Logoto, Moiaçu, Fortaleza, Ceará, Etu, State de Agatu, Aru, Etu, Teon, Mondoli, Roy, Teon, Iate, Camcuriacê, Aru, Teon, Luque, Itabaiku, Bissaria, C, Tumaluque, Cotacobo, Bissaré. Diga C, Samsung. Vamos lá? 1, 2, 3. Jorge Su! Amém! Oh, glória! Glórias a Deus! Aleluia! Vamos orar, queridos. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela alegria da salvação. Não há nada que se compare a isso. O fato de nós pertencermos todos a uma família, a um só Deus, um só Senhor, a um só Espírito, um só batismo. Que alegria, Senhor, poder falar uma língua e naquele dia saber que naquele dia nós vamos estar juntos. A casa do Pai, a igreja em Guarati, Senhor, a tua igreja espalhada por toda a terra. Bendito é o teu nome. Receba, Jesus, a nossa adoração. Receba a nossa gratidão. Tu és digno, digno de tudo isso. Em nome de Jesus, em teu nome nós oramos. Amém. Aleluia. Amados, é uma alegria para mim estar de volta, estar aqui com vocês. É um prazer muito grande ver tanta gente nova na casa do Pai, né? De volta à casa do Pai, né? Não importa o que te faça, vá andando por aí, mas nós sempre voltamos para a casa do Pai, né? E isso é uma alegria muito grande. Eu falei no primeiro culto e quero falar mais uma vez, eu quero agradecer ao pastor Gilson, a pastora Aline, a igreja, por esses 10 anos que vocês têm estado conosco. A palavra de Deus diz no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 5, se não me engano, diz que havia uma igreja que estava com Paulo desde o início do ministério dele, pregando o evangelho. Essa igreja era Filipenses. E vocês têm estado conosco nesses 10 anos. Estava conversando com o Gilson, 10 anos. Passaram assim num piscar de olhos, nós não vimos. Quando eu o conheci, ele era novinho, né? Não tinha nem barba. E foi lá para Belém e Deus falou com ele, lá na sala, no gabinete do pastor Celso, nosso pastor. E ele disse, pastor, eu quero participar com o Marcelo e com a Rosane, do ministério deles. E tem sido esses 10 anos. E vocês não sabem o montante.
assim, da obra de Deus que tem sido feita através da vida dos irmãos, vocês nunca vão saber, porque nós vamos saber só lá naquele dia. Só lá naquele dia. Cada oração que vocês têm feito, eu sei que vocês têm orado por nós. Nós temos certeza e convicção disso, senão nós não estaremos ali. Nós recebemos com muita alegria, com muita gratidão no coração, a oferta mensal, aquilo que tem sido semeado em missões, pelos irmãos através de nossas vidas ali no campo. E nós temos semeado na igreja local lá em Guarati. Então, para nós é uma alegria muito grande e eu falo com muita propriedade. Muito obrigado a todos vocês, a cada oferta, a cada dízimo, a cada pastor Gilson. Muito obrigado mesmo. Obrigado pelo Ministério da Hospitalidade. Fiquei muito feliz. Eles fizeram uma foto minha e da Rosane. Esse ano nós completamos 25 anos de casado. Esses 25 anos são de ministério, são servindo a Jesus. E se Ele nos der a graça de completar mais 25, vai ser servindo a Ele, porque não há nada melhor, não há outra razão, não há outro propósito na nossa vida, como crentes, que servir ao Senhor Jesus. Amém, amados? Então, muito obrigado, de todo o coração, mesmo. Aleluia. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Marcelo Gomes, eu sou de Belém do Pará, e eu quero já deixar registrado aqui o meu protesto. Eu hoje tomei açaí com açúcar. Não, isso é sério, você não devia isso, você devia estar chorando, que isso é uma heresia. A Bíblia diz, não remova os marcos antigos. Aí o pessoal começa a adicionar açúcar, granola, banana. O Gilson, na minha frente, ele colocou pitaia no açaí. Subiu um fogo dentro de mim naquela hora. Quase que eu saio que nem João falando para Jesus, Senhor, tu queres que a gente mande fogo do céu sobre esses samaritanos, sobre esses incircuncisos? Mas ele é meu amigo, eu disse, não, Senhor, tem misericórdia. Ele não sabe o que faz. Perdoa porque ele não sabe o que faz. Mas é uma alegria muito grande estar com os irmãos. E uma bênção. Fazem 5 anos que a última vez que eu estive aqui, 2018, eu voltei depois durante a pandemia, mas não deu para vir aqui. E depois da pandemia nós voltamos direto para Guarati. Não era para nós virmos agora, mas para nós não existe coincidência, sim, Jesus, vontade, né? A vontade de Jesus. Nós estamos aqui, para mim é uma alegria muito grande estar com os irmãos. Eu sou de Belém do Pará, eu faço parte da comunidade Vinho Novo. Sou filho de uma mãe solteira, uma feirante, e eu falo isso porque minha mãe foi o meu pai na fé. É através dela que eu conheci a Jesus, e depois veio o pastor Celso, como aquele que, meu pai no ministério, que me lançou, e me deu a minha esposa, a Rosane, né? Ela já trabalhava com ele, eu conheci a Rosane através do pastor Celso, e nós estamos servindo a Jesus nesses 25 anos, ali na Índia, em Guarati. Guarati fica no nordeste indiano. Se você for procurar no mapa, talvez você passe desapercebido, porque é uma pequena faixa, assim, quase fora. Quando me falaram do nordeste da Índia, de Guarati, eu fui procurar no mapa. A primeira vez, eu não achei. Aí eu liguei para a pessoa e disse, amigo, me perdoe, mas onde é que fica essa cidade? Porque eu não achei no mapa. Ele falou assim, não, está aí, dá uma olhada. Eu disse, rapaz, eu já procurei aqui e não achei. E aí ele falou, olha, dá uma olhada próxima aí do Nepal, Butão, Bangladesh, Mianmar, próximo da China. Aí eu olhei assim, achei. Guarati é uma cidade pequena, no estado também pequeno, mas é o principal estado do nordeste da Índia. Ela faz fronteira com esses 5 países, Bangladesh, Mianmar, Nepal, o Butão e a China. E Deus nos levou para esse lugar, um lugar muito estratégico. Hoje eu te falo isso porque, por exemplo, para o Gilson chegar à Índia, ele foi em 2015, apesar do custo da passagem daqui para lá, é fácil você entrar na Índia. Você pega um visto eletrônico aí de turista, 3 meses, tranquilo. Mas se o Gilson quisesse ir no Butão, vocês já ouviram falar do Butão?
você paga $250 por dia para você entrar lá. $250, vai dar o quê? R$ 1.250, né? Por dia, como visto de turista. O indiano, ele não paga nada. Ele pega uma permissão, pega um carimbo. É tipo o Mercosul aqui. A gente pode ir na Argentina, no Paraguai, Uruguai, sem visto, só com a carteira de identidade hoje. Essa é a mesma coisa com o indiano. O indiano pode entrar em Bangladesh também facilmente. Mas para mim e para você, nós temos que ter visto a maior burocracia. Então, esses países, como Jesus falou, são resistentes ao Evangelho, são resistentes, eles dizem, à cultura ocidental, mas nós sabemos que é resistência ao Evangelho. Mas para o indiano, não. E quando Deus nos colocou em Guarati, nós não sabíamos disso, eu não sabia. Depois, orando, buscando direção. Deus, o que o Senhor trouxe para cá? Existiam lugares melhores. Nós primeiro chegamos em Mumbai, um grande centro econômico da Índia, a São Paulo do Brasil. Mas Deus não nos deixou ficar lá. Não é aqui que eu tenho para vocês. E aí nós chegamos em Guarati. Quando nós chegamos em Guarati em 99, amados, nós fomos de trem. Hoje vamos de avião, né? Mas nós fomos de trem. Foram 3 dias e 3 noites. Eu fui com uma calça preta e uma camisa branca. Quando eu cheguei na estação de trem, a minha camisa estava cinza, do pó da fuligem que faz da locomotiva. Eu, literalmente, ela acabou, eu tive que rasgar, ela se desfez disso. Era uma camisa branca que eu gostava demais. Eu joguei fora, chegando, olha só, o Senhor já começou me falando aqui, tu vai perder algumas coisas. E começou com a camisa. E ali fomos perdendo o nosso tempo. Mas quando nós chegamos lá, não havia luz, não havia eletricidade na rua. Era um lugar de muito conflito, porque eles lutavam pela independência do resto da Índia. E havia muita zona de conflito. Graças a Deus, hoje, depois desses 25 anos, 20 anos, as coisas mudaram. Nós saímos no início e orávamos e profetizávamos mudança, profetizávamos o fim da violência. Houveram situações de granadas na cidade, de bombas nas feiras, e hoje não tem, e nós temos certeza que isso foi por causa da oração da igreja. Sempre falamos disso, sempre anunciamos isso, mas hoje há uma outra ameaça, que é a questão da perseguição a cristãos lá. No Nordeste, tem se levantado muito sutilmente, por forma de coação e até mesmo de uma forma até mais forte, em alguns lugares, de violência física, a questão da proibição de se pregar o Evangelho. Nós temos o pastor Samlet, no norte do estado, na cidade de Golaghat, fica a 280 quilômetros de Guarati, e algum tempo atrás ele me ligou pedindo oração à igreja, porque houve uma ameaça à vida dele, à vida da sua família. Alguns grupos de pessoas buscaram conhecer, saber que tipo de atividade ele estava fazendo, por que ele estava lá. O Samlet, para quem não conhece, ele é um indiano raiz do sul da Índia. O indiano raiz, a gente fala, é aquela pessoa escura, da pele escura, forte. O Gilson chama de o azulão, porque é uma cor forte mesmo. Mas o cabelo liso, gente, liso. E aí um bigode. O indiano tem um bigode. E aí é fácil de detectar, porque no nosso lado, lá na região Nordeste, o nosso estereotipo é diferente. É mais próximo a tailandês, a Tailândia, ao mongol, né? Então eles foram na casa dele. Não, a gente sabe que existe um pastor aqui do sul da Índia, ele está pregando o Evangelho. A gente quer saber o que está acontecendo, por que ele está fazendo isso. Nós somos hindus. A religião oficial da Índia é o hinduísmo. 73% da nação é hindu. 13% é muçulmano. É a segunda maior religião do país. 13%. Tá? Não, perdão. 13%. É isso aí. 13% ou 17%. Me falhou agora. E o restante são várias religiões, inclusive o cristianismo. O cristianismo, hoje na Índia, ele está em torno de 2,3%, incluindo católicos romanos. 2,3%. A maior
concentração de cristãos está no sul da Índia, no sul da Índia. E existe 2 estados no Nordeste, chamado Nagaland e Meghalaya, onde você tem cristãos, de uma certa forma, de um número maior. Dando só um pouco da história da nossa região. Na Índia nós temos 33 milhões de deuses. 33 milhões de deuses. Inclusive, você sabe, quantos aqui assistiram aquela novela Caminho das Índias? Levante a mão aí. Ei, pastor Gilson. O pessoal é noveleiro, mano. Rapaz, desculpa, querida. Eu não queria te descobrir. Já dá você trabalhar aí já. Irmãos, por favor, parem de assistir novela, hein? Isso não é de Deus. É lá que você tem o Deus Ganesh, né? Aquele Deus elefante. É lá que você tem o Deus Shiva, que é o Deus destruidor, Kali, Deus da morte. É lá que você tem Krishna, que é o Deus, eles falam a comparação com Jesus, o Salvador, mas aí Krishna é onde se tem a religião do Hare Krishna, o movimento Hare Krishna no Brasil, vem de lá, vem de toda essa filosofia. O espiritismo, ele tem base na Índia, o budismo tem base na Índia. Então, todas essas religiões têm base no hinduísmo, não é? Vem de lá toda essa casta pesada de politeísmo, de negatividade, de coisas realmente contra toda a verdade do Evangelho. Então, hoje nós estamos ali, nessa nação de 33 milhões de deuses, 1,4 de habitantes, bilhões de habitantes, é a maior população do mundo hoje. E como o pastor Jesus falou, ainda muito a ser feito, ainda muito a ser alcançado. Mas glória a Deus pela palavra de Deus, porque ela não tem limites, ela não está presa, ela age, ela é poderosa e ela tem alcançado vidas lá. Amém? Aleluia? Glória a Deus por isso. Abra comigo a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 38. Marcos 1, 38. Desculpa aí o pessoal da mídia aí. Marcos 1, 38. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Pois para isso é que eu vim. É muito interessante quando você olha para esse versículo, se você começar a ler o capítulo 1 de Marcos, você vai ver o ministério do Senhor Jesus começando ali. Ele vai, ele é batizado, ele vai, é levado pelo Espírito ao deserto. Logo depois, João Batista é preso, ele é colocado à morte, e de repente Jesus, no versículo 14 do capítulo 1, diz que arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, crede no Evangelho. Depois ele vai para a Galiléia, começa o ministério dele ali, e sinais, prodígios e maravilhas começam a acontecer. Ele começa a anunciar a pregação do reino de Deus, e coisas tremendas, coisas sobrenaturais, divinas, na verdade, começam a acontecer. E de repente, Jesus, num determinado dia, ele levanta cedo e sai para um lugar deserto para orar. Se você for ler depois em casa, o versículo 37, 35 a 38, não precisa ir lá. Pedro, a palavra de Deus diz que Pedro e os demais procuraram ele de manhã cedo e perguntaram: onde é que tu estavas? Todos estão procurando por ti. Todos estão à tua procura. Tem sido coisas tremendas que nós temos visto. Sinais, milagres. Pedro estava falando mesmo da própria sogra que foi curada por Jesus. Houve um endemoniado que foi liberto por ele. E o povo estava maravilhado com tudo aquilo. Aos olhos natural, qualquer ministério, qualquer evangelista, qualquer pastor, qualquer missionário, ele vai ficar empolgado com tudo isso e vai dizer: não, vamos lá, vou voltar lá e vou continuar. Mas Jesus faz o contrário. Ao invés de voltar para a multidão, ele para, ele olha e diz: não, vamos para outros lugares. Porque por esse propósito eu vim. Eu vim com um propósito definitivo e eu sei qual é o propósito do Pai para a minha vida. E nessa noite eu gostaria de relembrar você. Eu sei que Deus já tem falado isso com os irmãos, através do pastor Gilson, mas eu quero
relembrá-los, reforçar que nós precisamos buscar o propósito de Deus para nós. Você precisa buscar o propósito de Deus para a sua vida. Você não pode perder tempo com aquilo que está ao seu redor. Você não pode se distrair. Você não pode estar envolvido com as coisas desse mundo de tal maneira que você esqueça do propósito de Deus para você. Nós fomos salvos, nós fomos resgatados. A palavra de Deus diz que Ele nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor, das trevas para a luz. E não foi simplesmente por questão de nos salvar. Claro, foi por amor. Mas há um propósito de Deus em nossas vidas e nós precisamos olhar para Jesus, o nosso exemplo maior, e seguir através desse propósito, buscar esse propósito, e não simplesmente sermos telespectadores do reino de Deus. Você não pode ser aquela pessoa que está assistindo aquilo que Deus está fazendo, ou está completamente desapercebido daquilo que Ele está fazendo e quer fazer. Ele te chamou com um propósito, e você precisa seguir esse propósito, você precisa correr atrás dele. Amém? Quero que você olhe para o seu vizinho e diga para ele: você tem um propósito. Amém? Aleluia? Deus tem um propósito para a sua vida. Ter foco no propósito de Deus para mim e para você. E um desses propósitos que Deus tem para nós é de crescermos. Nós precisamos crescer. Amém? Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz: por esta razão, importa que nós nos apeguemos às verdades ouvidas, que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. É importante que nós nos apeguemos a tudo aquilo que Deus tem falado conosco nesses dias e coloquemos isso salvo no nosso coração. Você precisa guardar isso como um tesouro maior, porque aí, a palavra de Deus, palavra viva e eficaz, que eu e você, nós vamos ser alimentados e vamos crescer. Vamos crescer. E esse crescimento é do Senhor para nós. A palavra de Deus diz que no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 2, diz assim, pode colocar: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Não era isso que eu queria dizer, mas vamos lá. Precisamos entender que o Senhor nos chamou e nós precisamos entender o seu propósito para nossas vidas. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que dela não nos desviemos. Jesus cresceu e como Ele cresceu, eu e você precisamos crescer. Lucas capítulo 2, no versículo 52 fala isso. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante dos homens e diante de Deus. Ele é o nosso exemplo maior. E nós precisamos crescer no nosso relacionamento com Ele. Nós precisamos crescer na nossa vida cristã. Nós precisamos crescer dentro daquilo que Deus tem chamado para nós. Eu falei hoje de manhã com o pastor Gilson, eu estava aqui no momento do café com o pastor. Foi uma bênção, foi muito legal. Esse envolvimento, o desejo. O Gilson é aquele cara que ele coloca fogo em nós. Você fica, caramba, memória. Você fica excitado, fica que nem um Chaves. Quando ele começa a falar, porque ele empolga a gente. Ele diz, cara, eu quero ser igual esse cara. Eu quero... Mora, Gilson, mora. O que a gente vai fazer? É que nem Tomé, né? Quando Jesus falou, Lázaro está morto. Vamos lá que a gente vai morrer também junto com ele. Que é assim, que é logo... E o Gilson se empolga. E eu olhando esse cara, amém, nós precisamos disso, né? Ele dando as boas-vindas para esses novos membros da igreja. Poxa, vamos crescer, vamos estar firmados na casa do Senhor, vamos trabalhar, vamos servir a Jesus, vamos estar aliançados. Amados, louvado seja Deus pela vida desse irmão mais velho que vocês têm, o Gilson, desse pastor, do Naná. Naná, cadê ele? Estava aqui agora há pouco, já saiu. Esse cara, esses são os mordomos da casa de Deus para servir os irmãos. Queridos, dê glória a Deus, sabe? Ore pelos seus pastores, ore pelos seus líderes, porque
eu tenho visto na vida deles esse desejo de cuidar, de guardar, de alimentar os irmãos, de levá-los no caminho do Senhor. Amém? Isso realmente é uma bênção, principalmente hoje, amados. Hoje mais do que nunca, porque são tantas as vozes que nós temos ouvido. O produto aí fora, a oferta está maior que a demanda. Tem se oferecido tanta coisa que não nos ajuda. É dito que a maior igreja hoje está lá fora do que aqui dentro. Porque é uma igreja que ela está ferida, que ela estagnou, que ela se decepcionou, que ela foi enganada, que ela passou por decepção e saiu dos caminhos do Senhor. Mas você está aqui, plantado na casa de Deus, como árvore frondosa, como um fruto, como uma videira verdadeira para crescer. E crescendo você venha dar muitos frutos para a glória de Deus Pai. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. Amém? Aleluia. Vamos juntos lá no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 17 e 18, né? 18, vamos no 18 então, é melhor. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno, para sempre. Amém. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos crescer. A palavra é uma ordenança para nós. Você não pode estagnar. Nós não podemos parar. Nos foi dada a ordem de crescer. E nos foi dada a bênção. Foi liberada a palavra profética para nós crescermos. E nós precisamos crescer. Nós não podemos ficar no mesmo nível. Nós não podemos ser os mesmos que fomos antes. No ano passado. Hoje você precisa crescer mais e mais. Amém? Aleluia. Eu faço isso junto com a Rosane. Chegamos no final do ano, bem, vamos fazer o nosso relatório, a nossa retrô. O que aconteceu, o que foi no passado, o que passou nesse ano, aonde nós melhoramos, aonde nós não melhoramos, o que nós precisamos fazer, quais são os alvos, aonde nós precisamos crescer, aonde nós precisamos mudar, o que nós podemos fazer. Nós precisamos crescer, amados. Essa é a vontade de Deus para nós, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o propósito de Deus para nós. E nós precisamos olhar retos para o nosso propósito. Não podemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. O propósito do Senhor, do nosso crescimento, é o nosso crescimento em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 4, do versículo 12 ao 15. O propósito do nosso crescimento. 4:15. Deixa eu ler com você. 12, do versículo 12 até o 15. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém? O propósito do nosso crescimento está aqui no versículo 12, com vista a 3 coisas: o teu aperfeiçoamento, o nosso aperfeiçoamento, amém? O nosso aperfeiçoamento, o desempenho de um serviço, de um ministério na casa do Senhor, para a edificação dessa casa, para a edificação do corpo de Cristo. Nós precisamos ser aperfeiçoados. Aperfeiçoados. Se você for ler lá o versículo 11, ele diz que ele deu uns para apóstolos, pastores, evangelistas, profetas, mestres, com o intuito de nos aperfeiçoar, de nos melhorar, de dar aquela injeção lá de cafeína, ou aquela injeção de ferro, né? Tomar aquela tigela de açaí, para você ficar cheio de vitamina e bora para a batalha.
Vamos trabalhar para Jesus. Vamos arregaçar a manga. Vamos servir. Vamos servir. Eu olhei aqui, o Gilson estava falando para ele, Gilson, que legal, cara. O pessoal aqui é que nem... É tudo ordem, né? Chega o pessoal, e ali tem um pessoal que nos dá as boas-vindas, já tem um pessoal que já corre com a água, já coloca aqui. Servir, irmãos. Servir. Você foi chamado para servir. O Senhor quer te aperfeiçoar, a mim e a você, para que sirvamos, cresçamos, sirvamos e possamos fazer isso para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da casa do Senhor. Amém? Aleluia? Diga comigo, aperfeiçoar. Amém? Aperfeiçoar. Segundo, servir. Glória a Deus. E edificar. Aperfeiçoar, servir, edificar. Essa é a ordem da palavra de Deus para nós. Precisamos ser aperfeiçoados, precisamos crescer, precisamos servir. E toda vez que nós servimos, nós vamos estar edificando a casa de Deus. Para quê? Qual é o resultado desse aperfeiçoamento? Qual é o resultado desse serviço? Qual é o resultado dessa edificação? Isso vai trazer a nós, a mim, a você, amados, essa disposição que está no versículo 13. Para quê? Até que todos nós, como corpo de Cristo, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura de varão perfeito. Até que todos nós cheguemos à unidade da fé. Parece uma coisa impossível, mas é possível. Cheguemos à unidade da fé. Quando o Espírito Santo estava falando comigo essa palavra, eu pensei, é impossível. Hoje tem tanta fé diferente. Um crê de um jeito, outro crê do outro. Um crê que pode ser assim. Aí o principal culto da igreja é no sábado. Se o Gilson começa o culto no sábado, já vão dizer que ele é herético. Olha a heresia aí, ele já é adventista. Não pode. Por quê? O que isso tem a ver com a fé? Nós precisamos crescer no conhecimento do Senhor Jesus para que nós possamos entender que nós precisamos dessa unidade na fé. A nossa fé, a palavra de Deus diz que ela é mais preciosa que o ouro refinado, que ela é mais preciosa que qualquer outra coisa. É pela nossa fé, a unidade da nossa fé, ter uma só fé, ter um só pensamento. É possível, está escrito no livro de Atos, capítulo 2, você não precisa ir lá, versículo 42, a Bíblia diz que a igreja primitiva, ela tinha um só pensamento, um só coração, elas estavam juntas, todos estavam juntos. É possível, meus amados, e essa é a vontade de Deus, que nós cresçamos para termos uma única fé, ter um entendimento dessa fé, a fim de que alcancemos a unidade da fé e o pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? Crescer no conhecimento do Senhor, é o que diz. Por isso que eu disse no primeiro culto, que o crente ele não pode ser ignorante. O crente não é ignorante. É impossível você ser ignorante. Nós éramos ignorantes quando estávamos no mundo. Mas quando Jesus entrou em nossas vidas, quando nós fomos resgatados, nos foi dado o espírito de sabedoria através do Espírito Santo. Então, nós somos convidados, nós somos encorajados a crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, até que nós cheguemos àquela estatura de varão perfeito, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Aleluia! E qual é o objetivo de todo esse processo de Deus em nossas vidas? Crescimento, amadurecimento, de nós sermos servir, de estarmos envolvidos. Para que tudo isso? Aí vem o versículo 14. Para que eu e você não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Nós não podemos ser abalados. Eu falei no início e falo de novo, Jesus Cristo está voltando e você precisa estar preparado, você precisa estar alicerçado nesse crescimento da fé nele, porque a nossa fé
é que nos garante a nossa salvação em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Você está aqui nesse lugar maravilhoso. Na Índia, nós conseguimos comprar um terreno agora, esqueci de falar antes. Pela glória de Deus, nós conseguimos comprar um terreno fora da cidade. 10 anos, o Senhor nos deu um terreno agora. Sabe para quê, amados? Nós temos um terreno, nós temos um lugar de batismo. Nós não temos lugar de batismo. Sabe para que nós temos o terreno, amados? Para nós termos essa comunhão que o pastor Gilson tanto incentiva vocês. Nós também precisamos ter um lugar onde nós podemos sair de comunhão. Mas também para ser um lugar de refúgio. Porque há muitos jovens na igreja que os pais não sabem que eles são crentes. Porque se eles souberem, talvez os pais coloquem eles para fora de casa, porque ele se converteu. Aqui, quando eu me converti, a minha mãe não me colocou para fora de casa, mas ela malhava em mim, olha. Minha mãe não, minha avó. Ih, tu virou crente, e agora tu vai dar dinheiro para o pastor, agora tu não pode jogar bola, tu não pode fazer. Lá é diferente. Se você virou crente, você é um desgraçado, você não presta mais para ser parte dessa família. E aí, se uma dessas pessoas sai, eu e a Rosane, como estrangeira, nós não podemos receber em casa. E nós não tínhamos um lugar para receber esses jovens. Hoje nós temos. Hoje nós temos. Se eles, de alguma forma, eles forem colocados para fora, vai haver um lugar, uma casa do Pai, onde eles podem chegar, um refúgio onde eles podem estar durante esse processo. Não que eles vão ficar ali, mas pelo menos no início eles vão estar ali, depois nós vamos correr atrás para voltar a casa e continuar testemunhando do Senhor Jesus aos pais. Porque o que acontece é pressão da sociedade, é pressão dos vizinhos. Nós temos o baterista, o nosso baterista, o Gilson conheceu ele, um menino precioso, precioso demais, ama Jesus de uma forma assim, nossa, ele é o nosso cara de som. Aqui vocês têm um time aqui de 10, ele só é ele, faz tudo. É o famoso Severino, é o pau para toda obra. Ele cuida do som, ele toca bateria, ele toca violão, ele toca teclado, ele participa das reuniões das mulheres, ele participa das reuniões dos homens, ele participa das reuniões das crianças, ele participa da limpeza do salão, ele é o Severino. Mas ele ama tanto Jesus, vocês precisam conhecer. O nome dele é Com. E ele agora, ele trouxe a mãe dele para Jesus, você acredita? Olha, cara, mas o que aconteceu? Ela fazia parte de um círculo de oração do diabo. É sério, irmãos. Ela fazia parte lá de um templo lá, onde ela cantava, fazia as cantigas, como é que fala ali? Aquelas rezas, né? Fazia aquelas procissões, tudo. Pois não é que as irmãzinhas começaram a falar na cabeça dela, pressionar, e ela saiu da igreja? A sociedade. Sabe como é que eles fazem, irmãos? Quando você se converte na Índia, eles param de falar com você. É a primeira coisa, Gilson. Eles te isolam. Te colocam de lado. E aí você tem que entender que a sociedade indiana, a sociedade na Ásia, a Ásia é o continente mais antigo do mundo. A sociedade asiática, ela é baseada em família. Ela é baseada tem uma base matriarcal e social. Eu preciso do meu vizinho. Não precisa, mas foi inculcado de que você precisa do vizinho. Que você tem que guardar aquele bom relacionamento. Quando você encontra Jesus, quando Jesus te chama, aí é que o negócio começa. Porque a pressão começa a acontecer. Aí eu entendo quando Jesus fala em Lucas capítulo 14, versículo 25. Ele vira para a multidão e ele diz: se alguém amar mais a pai e mãe, a marido ou mulher, a filho e filha, mais do que a mim, não é digno de ser chamado meu discípulo.
Porque você não pode amar mais a ninguém do que a Ele. Não tem como. Amém? Nós precisamos crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos crescer como cristãos, como discípulos do Senhor Jesus. E fazer uso, amados, disso que Deus tem nos dado como nação brasileira, dessa liberdade, por enquanto, a liberdade que nós temos. Está na lei. A Índia é um país democrático, é um país com uma constituição muito bonita, mas a prática é outra. Hoje, nós somos democráticos no Brasil, nós temos uma constituição que nos dá o direito de liberdade religiosa, temos o dia do evangelismo, né, 31 de outubro, mas sinceramente nós não sabemos até quando isso vai valer para nós. Amém? Aleluia! Diga mais uma vez para a pessoa que está ao seu lado, vamos crescer. Vamos crescer? Vamos terminar aqui, eu quero ler com você a versão fácil desse capítulo 4, versículo 14. Diz assim: então não seremos mais como crianças, nossas mentes não ficarão confusas com ideias estranhas, não vamos mudar o que acreditamos de uma coisa para outra. Algumas pessoas ensinam coisas que não são verdadeiras, elas fazem coisas inteligentes para enganar as pessoas, mas não vamos concordar com a falsa mensagem deles. Nós não podemos. Nós precisamos conhecer o nosso propósito e caminhar todos os dias de nossas vidas em direção a esse propósito de Deus para nós. Amém? O propósito de Deus para mim e para você, um deles é que nós cresçamos, continuamos a conhecer o Senhor e a fazê-lo conhecido em nossas vidas. Amém? Aleluia! Você poderia ficar de pé? Eu quero orar com você. Quero que você coloque a mão no coração. Você feche os seus olhos. E que você peça ao Senhor, você mesmo, comece a orar, pedindo a Ele: Senhor Jesus, faz-me conhecer o Teu propósito para a minha vida. O Senhor me chamou com um propósito singular. Eu quero conhecê-lo. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Pai, nessa noite nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, nós oramos pedindo a Ti nessa noite, faz-nos conhecer o Teu propósito, como filhos e filhas do Senhor, como igreja do Senhor. Ó Pai, o Senhor nos chamou do reino das trevas para o reino do Filho do Teu amor, para o reino da luz, para o reino da verdade. O Senhor nos colocou e nos enxertou na casa do Senhor. Nós somos corpo de Cristo. Nós somos parte da família do Senhor. Somos a Tua família. Mas, Pai, nós queremos olhar para Jesus, o nosso irmão mais velho, nosso irmão maior, e pedir ao Senhor: dai-nos o crescimento que vem de Ti para nossas vidas. Ajude-nos a crescer em sabedoria, estatura e graça, como foi também com Teu Filho Jesus. Nós não queremos estagnar na nossa caminhada, não queremos estagnar na nossa fé, não queremos, Senhor, murchar. Pelo contrário, nós queremos continuar crescendo cada vez mais, mais e mais e mais e mais. Pai, o Senhor tem feito isso neste lugar. É visível, Senhor. É visível, Pai, a Tua ação na casa do Pai. É visível a Tua ação nesta igreja. É visível, Senhor, aquilo que Teu Espírito tem feito. A minha oração nessa noite é: continua, Senhor. Amém. Continue a fazer. Continue, Pai, a operar. Continue, Senhor, a nos levar a um crescimento, não simplesmente quantitativo ou qualitativo, mas leva-nos a um crescimento espiritual. Leva-nos ao crescimento que vem do alto, Senhor, ao crescimento divino, Pai, ao crescimento que o Senhor tem para nós, Senhor. Nós queremos crescer, aperfeiçoar em nossas vidas, Senhor, continuar servindo ao Senhor, Pai, mais e mais, Senhor, continuar trabalhando na edificação da Tua casa. E dai-nos, Senhor, como igreja, uma só fé.
Dai-nos, Senhor, como igreja, esse pleno conhecimento de Cristo Jesus em nossas vidas. Nós não queremos, Senhor, ser abalados por aquilo que está ao nosso redor. Livra-nos, Senhor, de sermos enganados por aquilo que está lá fora, Senhor, pelas muitas mensagens, pelas muitas vozes, Senhor, pelas muitas teologias, Senhor, que se aplicam hoje. Ajude-nos a permanecer fiel na Tua palavra, fiéis à verdade das Escrituras. Só a Escritura, Senhor, somente a Tua palavra em nós. Nós oramos pedindo ao Senhor, edifica-nos, faz-nos crescer, não nos deixe secar. Vem, Senhor, nessa noite, através do Teu Espírito Santo, vem molhar, Senhor, vem regar a raiz do nosso coração, para que possamos continuar crescendo, e crescendo venhamos dar mais frutos, Senhor, mais frutos, Senhor, e através dos nossos frutos, glórias a Deus Pai, glórias a Ti, Senhor. Essa é a minha oração por nós nessa noite, Paizinho, em o nome do Senhor Jesus, em o nome de Jesus, Teu Filho amado. Ajude-nos, Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus.